Pessoal, tudo bem? Fique com o resumo do próximo capítulo de Minha Fortuna é Te Amar. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Constanza diz a Teresa que ela defende Sol porque ela é a amante, como um dia a mãe foi de seu pai. Ela diz que quando ela se olha no espelho, é como se visse aquela cabeleireira, pois como ela não pôde segurar seu pai, um homem casado, agora quer que Sol ganhe as batalhas que ela não ganhou. Constanza ofende Teresa e Sol e diz: "Para mim, as duas são iguais de patéticas. São duas vagabundas." Revoltada, Teresa dá um tapa na cara da rabugenta. Constanza garante à mãe que isso jamais irá perdoá-la. Ela se retira e Teresa é consolada por Sol. Depois, Sol diz a Teresa que Constanza não pode julgá-la e que no lugar de um coração ela tem uma pedra. Teresa diz que dói em sua alma as reclamações de Constanza, cheia de amargura. Vicente tenta conversar com Natália e diz que com certeza ela o odeia. Natália diz que não. Vicente diz que tinha tudo e perdeu por seu maldito ciúme. Natália diz a Vicente que Olga lhe disse que ele a beijou e que pelos ciúmes que estava sentindo, propôs que fossem a um hotel. Vicente nega as acusações de Olga, mas Natália diz que não acreditou mesmo naquilo, pois ela sim confia nele. Vicente fica sem graça e Natália diz que não precisa conhecer tanto Olga para saber que foi ela quem beijou ele. Natália diz a Vicente que do homem que ela se sente orgulhosa seria incapaz de utilizar uma mulher. Ela diz que supõe que Olga reagiu violenta por sua rejeição, discutiram e que com tudo o que estava acontecendo ele foi embora deixando ela sozinha. Natália diz que por nenhum motivo ele deveria ter deixado Olga sozinha e por que não confiou nela. Vicente fica sem explicações e Natália pede uma razão para ficar ao lado dele. Ela diz que não quer perdê-lo, pois o ama demais, e pede que a convença para ir contra si mesma e poder perdoá-lo. Adriano volta a ligar para Omar e ele pergunta de Andréia. Adriano diz que Andréia segue amando ele. Ele diz que agora mesmo irá comprar uma passagem de avião e que ele pode pegar o primeiro voo de volta ao México. Omar fica muito contente e agradece a Adriano. Vicente diz a Natália que se for para ela ir contra si mesma para perdoá-lo, que não faça isso, pois ele não merece. Ele diz que é muito burro, um animal e que se comportou como um menino ciumento. Vicente diz que não é digno que ela lhe dê outra oportunidade e não merece que lhe façam mal. Ele diz que a única coisa que pede é que ela sempre se defenda de homens como Adriano e ele, que não sabem valorizar uma mulher tão maravilhosa como ela. Natália sorri e diz a Vicente que nunca havia conhecido um homem tão sincero e transparente como ele. Ela o beija e depois se abraçam. Constanza acompanha Andréia na ginecologista e ela está emocionada pela gravidez da sobrinha. Ela segura na barriga de Andréia e diz que quer que o bebê saiba que ela está ali. Constanza diz: "Oi, bebê, eu sou sua mãe, sua mamãe, e te espero com muito carinho, meu filho." Natália diz a Vicente que ama ele e que irão tentar de novo. Vicente fica muito feliz e diz que ela pode colocá-lo à prova. Natália diz que se está colocando seu coração novamente nas mãos dele, é porque confia nele. Vicente jura que jamais a machucará e duvidará dela. Olga diz a Sol que vai morar na casa de Vicente e ele aceitou. Natália diz a Vicente que está muito preocupado com Olga e está de acordo que ele lhe apoie. Natália diz a Vicente que ele está muito preocupado com Olga e está de acordo que ele lhe apoie. Ela diz que se preocupa que Olga tente se aproveitar, sabendo que ele é muito nobre. Vicente revela a Natália que Olga pediu para morar na casa e acabou aceitando. João Gabriel chega na pensão e tem uma grande surpresa ao descobrir que Olga irá morar com Vicente. Natália diz a Vicente que é justamente àquilo que se refere e ele não pode cair nas chantagens de Olga pela culpa que sente. Vicente pede que Natália o entenda, pois precisa assumir essa responsabilidade pelo que fez. Natália diz que entende ele, mas há outras formas de fazer isso. Vicente pede o apoio de Natália, pois precisa encontrar paz sobre esse assunto. Olga diz a João que o único homem que faz ela se sentir tranquila e protegida é Vicente e não ele. Além do mais, ele tem a obrigação de cuidar dela, pois aquilo foi culpa dele. João Gabriel diz que o que aconteceu com ela não muda as coisas, pois ele segue sonhando em se casar com ela. Olga o rejeita. Adriano diz a Andréia que gostaria de ter ido com ela ao ginecologista e que sempre acompanhava a mãe dela. Ele também diz a Andréia e Constanza que a relação de Natália e Vicente acabou. As duas nojentas comemoram.
Adriano diz a Andréia que precisa que ela o acompanhe, pois tem uma surpresa. Olga chega na casa de Vicente e Natália a recebe. Natália tenta ajudar a cara de pau e Olga continua se vitimizando. Natália tenta ser mais amável possível com Olga e deixará ela em seu quarto. Depois, Regina vê a mãe arrumando suas coisas e a questiona. Natália diz que elas irão embora dali, porque Olga chegou para morar e veio com mala e tudo. Ela diz à filha que não vai expulsar Olga devido à sua situação, mas também não vai morar com ela. Depois, Natália anuncia para Olga que ela e sua família irão embora da casa. Olga, hipócrita, diz que não é para tanto e que sua presença na casa será imperceptível. Natália diz que ali quem importa é ela. Olga diz: pensando bem, é melhor você ir mesmo. Não por mim, e sim pelo Vicente, já que não estão juntos. Seria ruim dividir a casa. Natália revela à bruxa que ela e Vicente já se reconciliaram. Olga não sabe onde enfiar a fuça. Natália diz que enquanto ela estiver ali, o melhor é ela ir embora. Olga diz que do jeito que ela fala é como se ela estivesse ali causando problemas. Irônica, Natália diz que sabe que ela seria incapaz disso. Adriano mostra para Andréia a casa que comprou para a família. Andréia boboca fica toda feliz. Adriano pede ajuda da filha para convencer Natália e Regina para morarem ali. Quando Omar está quase indo do apartamento para ir ao aeroporto, tem uma grande surpresa ao dar de cara com Salma. Vicente e Benjamin chegam em casa e veem Natália e sua família com as malas arrumadas. Natália diz a Vicente que Olga já está ali, em seu quarto, e que enquanto ela precisar de sua casa, ela e sua família irão embora. Benjamin fica abalado. Omar esconde sua mala antes que Salma veja. Salma diz ao filho que queria fazer uma surpresa para ele e que uma mãe não está completa sem seu filho. Omar diz à mãe que podem se ver no dia seguinte, mas Salma insiste para ficar no apartamento do filho. Vicente diz a Natália que ela não pode ir e pede que conversem. Natália diz que a decisão já está tomada. Benjamin corre para Natália e ela e Regina tentam tranquilizá-lo enquanto ele chora. Natália diz a Vicente que só irá embora enquanto Olga morar ali e se recuperar. Omar tenta fazer de tudo para que Salma saia de seu apartamento, mas ela diz que vai ficar ali para conversarem. Por sugestão de Cláudio, Natália e o resto da família decidem passar a noite ali e irem embora somente no dia seguinte. Andréia diz a Constanza que não vê a hora de morar na casa de seu pai. Constanza diz que isso será com o fim de sua gravidez, como haviam combinado. Andréia diz que pode morar com seu pai e cumprir com o trato delas. Constanza nega e diz que quer viver toda a gravidez do bebê que será seu filho. Andréia começa a ficar tensa pela obsessão da tia. Vicente promete para Benjamin que vai tentar convencer Natália para ficar na casa. Depois, Natália diz a Vicente que ela também é a dona da casa e ele deveria ter consultado ela antes de aceitar Olga ou qualquer outra pessoa ali. Vicente diz que não quer perdê-la. Natália diz a Vicente que Olga também precisa de atenção especial, se referindo a um psiquiatra. Vicente promete a Natália que vai colocar um prazo para Olga e que quer estar junto a ela. Os dois se beijam. Olga, bruxa dos infernos, vai ao quarto de Benjamin à noite para atormentá-lo. Benjamin fica apavorado e ela diz que por culpa do papai dele quase a mataram, como aconteceu com sua mãe Lúcia. Cruel, ela diz que o pai dele mandou a mãe dele no banco e foi lá que atiraram nela e que Vicente deixou ela abandonada e por isso aconteceu tudo aquilo. Olga diz a Benjamin que não interessa porque agora ela vai morar ali, Natália vai embora e ela e seu pai serão felizes. Olga puxa Benjamin pela orelha, diz que ninguém vai tirá-la da casa e vai se transformar na mãezinha dele. Benjamin fica muito assustado e Olga o ameaça. Natália e Vicente planejam tudo para o início do negócio da pousada. Vicente diz a Natália que agora eles são só um e que ele não tem fortuna que o amor deles.